precisa do bem agora para garantir o interesse público agora. Não. A necessidade pública, a proteção ao patrimônio histórico, ela é uma situação permanente. Ela é uma situação que decorre da história da sociedade. A história, a cultura, a arte não é uma coisa que muda da noite para o dia. Ou seja, a arte anterior do povo, a cultura do povo, a história do povo é uma coisa perene. É por isso que o tombamento é um ato perene, é um ato permanente, é um ato perpétuo. Não é um ato simplesmente temporário, como a gente vai estudar aqui, requisições, ocupações temporárias. Não, o tombamento ele tem caráter perpétuo. Ele dura no bem a vida útil do bem. O que não significa que esse tombamento não pode acabar. Tá? Quando eu digo a vocês que o tombamento é perpétuo, eu não estou dizendo que o tombamento é eterno. Por exemplo, eu tombei um casarão, o casarão caiu, acabou. O tombamento se desfez pelo simples desfazimento, pela ruína, pelo desaparecimento do bem. Ou não há mais interesse público na proteção daquele bem. Então, a regra é que o tombamento seja perpétuo. Isso não significa que ele é eterno. Tá? Então, o tombamento é um ato perpétuo, não é um ato temporário. Tranquilo, pessoal? Estamos entendidos até aqui? Tudo fechado? Ou alguma dúvida sobre o tombamento? Professor, e o tombamento provisório? Pronto. Olha a pergunta do Ronaldo, pessoal. De fato, eu tinha dito a vocês, o tombamento é perpétuo, não é temporário. E ele me perguntou assim, mas tem tombamento provisório, não tem? Tem, cuidado com ele. Tombamento provisório não é um tombamento com caráter de temporariedade. Na verdade, o tombamento provisório é uma medida cautelar. Ronaldo, quando a gente fala em tombamento provisório, a gente está conversando sobre uma situação na qual, durante o processo de tombamento, é efetivado um tombamento no bem para evitar que o particular estrague o bem. Ou seja, o tombamento provisório é uma medida assecuratória, é uma medida cautelar que acontece no bojo do processo administrativo de tombamento. Então, durante o processo administrativo de tombamento, para evitar que o proprietário do bem destrua o bem, modifique o bem e evite o tombamento, você efetiva o tombamento provisório, com uma medida cautelar, com uma medida assecuratória. Ao final do processo administrativo, esse tombamento provisório se converte em definitivo. O definitivo, sim, tem caráter perpétuo. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Ó, para mim, chega aqui. O que eu tenho para dizer a você é o seguinte, tombamento provisório não é provisório versus permanente, é provisório versus definitivo. Certo? Então, ele é provisório porque ele não é definitivo. Quando o tombamento for efetivado de forma definitiva, ele é permanente. Então, não é provisório versus permanente. Seria temporário versus permanente. É provisório versus definitivo. Ou seja, eu tenho um tombamento provisório porque é um tombamento que ainda não é o tombamento definitivo. E ele, obviamente, só vai ser perpétuo, só vai ser permanente quando ele for efetivado. Quando ocorrer o tombamento efetivamente, o tombamento definitivo. Ao final do processo administrativo de tombamento. Então, basicamente, quando pensarem em tombamento provisório, eu quero que vocês joguem ele em face de um tombamento definitivo e não em face de um tombamento perpétuo. Todo tombamento é perpétuo desde que seja finalizado, definitivo. Provisório é somente cautelar, somente assecuratório. Maravilha. Pessoal, se isso está fácil para vocês, o que vale a pena a gente conversar ainda? Chega aqui comigo. Eu preciso que vocês me entendam. Primeiro, o tombamento que é perpétuo, que vai incidir sobre bens públicos ou privados, ele nem sempre incide sobre um bem, ou sobre um bem inteiro. Ou seja, é possível que o tombamento seja parcial. Eu posso tombar a fachada de um prédio, eu posso tombar uma outra parte de um prédio, eu não preciso tombar o bem inteiro. E o tombamento também pode ser geral. É possível que eu tombe um bairro inteiro, é possível que eu efetive o tombamento sobre uma cidade inteira. A gente tem Ouro Preto, uma cidade inteira tombada. Então, em algumas situações, o tombamento não é individual para um bem, ele é um tombamento geral. Ele recai sobre um bairro, como Pelourinho, lá em Salvador. Ele recai sobre uma cidade, como Olinda, como Ouro Preto. Cidades inteiras tombadas. Não há problema nenhum acerca desse tombamento como um caráter geral, numa quantidade indeterminada de bens. Mas preste atenção no que eu vou dizer a vocês, para a gente poder partir para a servidão. Para a gente partir para a servidão, eu vou dizer uma coisa bem interessante, que quando a gente chegar em servidão já vai ficar mais fácil da gente entender. Eu quero que vocês saibam que o tombamento, ele gera uma servidão
ao vizinho do prédio tombado. O que é isso? O prédio vizinho ao prédio tombado fica sujeito a uma servidão administrativa. O prédio vizinho ao prédio tombado não pode impedir nem a visualização, nem o acesso ao bem tombado. Isso é uma servidão. Ou seja, eu tenho o prédio dominante, que é o prédio tombado, e eu tenho o prédio serviente, que é o prédio vizinho. O vizinho ao bem tombado não vai poder impedir nem a visualização, nem o acesso ao bem tombado. Isso é uma servidão que recai sobre o prédio vizinho do bem tombado em virtude do tombamento. Ou seja, o tombamento cria restrições ao proprietário do bem tombado, mas cria restrições aos vizinhos. E aí já não é decorrência do tombamento, aí já é decorrência de uma servidão. Servidão essa que existe em virtude do tombamento. Ou seja, eu estou dizendo a vocês que no momento em que você tombar um bem, você vai estar criando restrições decorrentes do tombamento e você vai estar criando uma restrição decorrente de uma servidão que deriva do tombamento. O tombamento gera uma servidão ao vizinho do bem tombado. Uma servidão na qual o prédio vizinho ao bem tombado não vai poder impedir nem a visualização, nem o acesso a esse bem. Eu vou dar um exemplo. A gente vai falar de servidão depois, mas já vou dar um exemplo. A gente já vai começando a enxergar a servidão facilmente na cabeça da gente. Vamos lá. Meu exemplo é o seguinte. Lá em Salvador, eu sou de Salvador, para quem não me conhece. Lá em Salvador, eles resolveram construir um prédio no Corredor da Vitória, que é um bairro famoso lá na cidade. Então, o Corredor da Vitória é assim, um bairro que fica de beira para a Baía Todos os Santos, aqueles prédios lindos, tudo de frente para o mar, um sucesso, praia privativa, desce de teleférico, uma maravilha. De Ivete para cima. Aí eles resolveram fazer um prédio em um lugar onde tinha um casarão, que era tombado. Um casarão chamado de Mansão Wildberg. Todo mundo conhecia a Mansão Wildberg, que era um casarão tombado, usado para festas de casamento, era uma coisa de louco. Numa liminar, que eu não vou discutir, judicial, levaram o casarão abaixo. Tá? Depois a liminar caiu, mas aí o prédio já estava abaixo, não adiantou o juiz mandar construir o prédio do jeito que era, porque não existe, né? Isso não existe. Então, numa liminar concedida judicialmente, derrubou-se o prédio. O prédio era tombado e derrubou-se para construir o grande edifício. Só que, no momento da construção do edifício, se deparou com um grande problema. Vizinho ao prédio fica a Igreja da Vitória, que é um bem tombado. A construção do edifício impediria a visualização da Igreja da Vitória. Ou seja, eu acredito que o prédio vai sair, mas, por enquanto, eles estão encontrando um entrave muito grande, que é a servidão decorrente de um tombamento do vizinho. Ou seja, esquece a Mansão Wildberg, porque ela estava tombada até cair. Caiu, tombou de vez. Agora que não tem mais bem nenhum para ser tombado. Mas o vizinho à Mansão Wildberg era a Igreja da Vitória. É a Igreja da Vitória, que é um bem tombado. Então, embora não haja mais a Mansão Wildberg, porque ela caiu, existe uma servidão daquele terreno em face do tombamento efetivado na Igreja da Vitória. Ou seja, uma vez que a Igreja da Vitória está lá e que o prédio vizinho não pode impedir a visualização dela, bem tombado, o que aconteceu? Não consegui subir edifício nenhum. Não conseguia subir edifício nenhum, porque isso violaria as restrições decorrentes de uma servidão administrativa em virtude do tombamento sobre o prédio da igreja. Fácil. Vamos adiante. Vamos entender que diabo, então, é servidão administrativa. Vem cá comigo. Para vocês verem como é coisa simples. Simples mesmo. A servidão administrativa é um direito real. Então, tudo que vocês aprenderam em servidão lá em direito civil, vocês vão me ajudar aqui. Vai me ajudar aqui. Né? Vai facilitar o raciocínio de vocês. Lá em direito civil, você aprendeu o seguinte, ó. Só recapitulando a sua aula de direito civil, Deus sabe de quando. A aula dizia assim, ó. A servidão é um direito real na coisa alheia. Né? Então, você sempre aprende, sempre tem um bendito professor que vai te ensinar uma servidão de passagem. Então, seu terreno está aqui, seu prédio vizinho está aqui. Para passar para a rua, você precisa passar pelo prédio vizinho. E aí você institui uma servidão sobre o prédio vizinho, servidão de passagem. Todo mundo já ouviu falar isso um dia. Do pré-primário até hoje, alguém já ouviu falar isso. A minha servidão administrativa é mais ou menos parecida com isso. Mais ou menos. Por quê? Porque a minha servidão administrativa ela não decorre de um direito real privado. Ou seja, ela não incide entre propriedades privadas, não é o poder que uma propriedade tem de se incidir sobre a outra, não. A servidão administrativa é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a servidão administrativa é direito real?
É direito real. E é direito real sobre imóveis. Põe isso aí, tá? Põe isso aí. A servidão administrativa é direito real sobre imóveis. Põe isso no seu caderno aí, por favor. Então, a servidão administrativa é direito real sobre imóvel, mas é um direito real sobre imóvel que recai em virtude do interesse público. Então, diferente da servidão civil, na qual a gente tem um prédio dominante e um prédio serviente, aqui na servidão administrativa, nós temos um prédio serviente, que é o bem privado, e dominante é o interesse público. Foi exatamente isso que eu disse a vocês. Aqui, pessoal, o raciocínio é que a gente tem o interesse público dominando um bem privado. Eu tenho um bem privado serviente ao interesse público, à prestação de um serviço público. Então é muito comum, servidão, quando o Estado precisa utilizar o bem privado para a prestação de um serviço público. Isso é uma servidão administrativa. Então o Estado precisa da utilização daquele prédio privado para prestar um serviço público. O prédio fica serviente ao interesse público. Então o seu terreno está aqui, lindo, grande, bonito. Eu preciso de um pedacinho dele para botar um poste para passar energia elétrica. Isso é uma servidão administrativa. Eu pego parte do seu terreno e utilizo essa parte do seu terreno para a prestação de serviço público. Ou seja, eu preciso colocar um poste e por meio desse poste eu vou poder transferir energia elétrica. Eu vou prestar um serviço à coletividade e para isso eu uso o seu bem. Isso é uma servidão. Ou então sua casa está ali linda, um muro bonito, todo colorido, e eu preciso colocar uma plaquinha para definir que a rua que você mora é a rua Alameda das Acácias. Quando eu boto uma plaquinha, minha mãe me ligou, tem uns 2 meses, minha mãe me ligou, meu filho, acabaram de botar uma placa no meu muro aqui, pintei meu muro todo de telha, ela estava achando o muro dela lindo, telha é uma cor, para quem não sabe, ela pintou o muro dela todo de telha, lindo, um sucesso, e ela me disse, agora chegaram aqui e botaram uma placa no meu muro, escrito Alameda das Acácias. Ela me ligou dizendo, toda mãe é assim, meu filho, faça alguma coisa, você é procurador, né? E eu disse o que a ela? Ela me disse, pode botar a plaquinha no meu muro? Claro que pode. E pode por quê? Porque esse é o interesse coletivo de localização das pessoas. Resposta de mãe qual é? Meu muro não é para localizar ninguém. É para defender minha propriedade. Quem pagou fui eu, o muro é meu, é para defender minha casa. Só que a sua utilização de propriedade tem que garantir o interesse coletivo. Né? A famosíssima função social da sua propriedade. Então a ideia é, para garantir o interesse público, eu crio uma restrição, e nesse caso, venhamos e convenhamos, uma restrição mínima à sua propriedade, para garantir o interesse coletivo de localização. Pessoal, todas essas situações que eu estou